Você confia cegamente no que o ChatGPT ou o Gemini te entregam? Imagina só um cenário onde uma ferramenta dessas é utilizada para contestar dois laudos de uma perícia oficial do Estado, embasando uma denúncia por um crime grave. Isso realmente aconteceu. O STJ publicou recentemente o informativo 884, com uma decisão que estabelece um limite claro. Os relatórios produzidos por inteligência artificial não possuem confiabilidade mínima para servir de prova do processo penal. Meu nome é Rodrigo Peçanha, sou delegado de polícia, sou professor de direito penal e hoje nós vamos analisar por que é que a eficiência tecnológica não pode atropelar a segurança jurídica e o recurso científico. Fica comigo aqui para você entender o conceito de inidoneidade epistêmica. É isso que vai te diferenciar nas provas para delegado de polícia. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Informativo Jurisprudencial ON. Aqui no canal Direito Penal ON, nosso compromisso é com a verticalização técnica necessária para você que busca o distintivo. Se você é um concurseiro e quer dominar a jurisprudência de 2026 antes de todo mundo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque na quarta-feira, 19 horas, toda quarta, 19 horas, você terá acesso a uma análise de uma jurisprudência importante do STJ ou do STF que vai cair na sua prova para delegado de polícia. Hoje nós vamos estudar o caso do João, um nome fictício, para a gente entender um conflito entre a ciência oficial e as probabilidades do algoritmo. Está aí o STJ no informativo 884, trouxe essa tese de que o relatório produzido por investigador de polícia, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa, não possui confiabilidade epistêmica mínima para ser utilizada como prova no processo penal. Vamos entender o caso. Olha, esse fato aconteceu em fevereiro de 2025, num estacionamento de um estádio de futebol, após a partida em que João, um nome fictício, se envolveu em uma discussão com o segurança. O segurança afirmou que João o chamou de macaco velho, e João foi indiciado por injúria racial, crime lá do artigo 2º-A da Lei 7.716 de 89. Vamos lembrar que a injúria racial agora é equiparada ao racismo, com uma pena de 2 a 5 anos. Trata-se de um crime equiparado ao hediondo, que é inafiançável e imprescritível. O que aconteceu no caso lá? As imagens captadas no estádio de futebol foram enviadas ao Instituto de Criminalística, e os peritos oficiais, portanto, utilizaram uma técnica chamada análise espectrográfica e escuta técnica, e acabaram por concluir que João não disse a palavra macaco, mas sim algo como paca, véia, lixo. E o delegado de polícia, não satisfeito, pediu um laudo complementar da própria perícia técnica, que acabou confirmando essa mesma conclusão. Ainda inconformado com o resultado negativo para a hipótese acusatória de racismo, o delegado solicitou um novo relatório, dessa vez para os policiais do Centro de Inteligência. Esses policiais pegaram o vídeo e utilizaram ferramentas de IA, como o Gemini, o ChatGPT, o Perplexity, e esse sistema, portanto, de inteligência artificial concluiu o oposto da perícia. Disse que João pronunciou sim a palavra macaco. Com base nisso, o delegado de polícia indiciou João pelo crime de racismo, encaminhou um relatório, juntamente com o inquérito policial, para o Ministério Público, que ofereceu denúncia contra João, e o juiz recebeu essa denúncia. A defesa, então, de João, inconformada, impetrou um habeas corpus, que acabou chegando no STF sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E o tribunal promoveu uma decisão extremamente importante. Olha, tá aí o julgado para vocês, é o HC 1.059.475 de São Paulo. O STJ fez aqui uma distinção muito importante. Ele disse o seguinte: olha, o problema não é a ilicitude da prova, o problema não é quebra de cadeia de custódia, mas sim uma inadmissibilidade por falta de idoneidade epistêmica. Guarde esse termo, porque é isso que vai cair na sua prova. O que vem a ser idoneidade epistêmica? Primeiramente, o que é epistêmico? Epistêmico é um adjetivo relacionado ao conhecimento, ao saber científico.
a forma de produção do conhecimento, a teoria do conhecimento. Vem da palavra grega episteme, que significa conhecimento verdadeiro. Então, o termo vai se referir à validade do saber, distinguindo esse conhecimento fundamentado na episteme, no conhecimento verdadeiro, da simples opinião. Então, aqui para o nosso julgado, o STJ utilizou esse termo como sendo uma aptidão racional de uma prova para demonstrar a sua verdade. Percebam que no artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir as provas que forem consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias. O magistrado ele tem a livre apreciação da prova. Estamos aqui dentro de um sistema em que não há provas tarifadas como regra geral e quase absoluta do processo penal, mas sim a livre apreciação da prova, desde que ela seja fundamentada. O ministro Reinaldo citou o professor Gustavo Badaró para explicar que essa fundamentação do magistrado exige que a prova tenha uma capacidade mínima de sustentar uma inferência lógica, beleza? E a IA generativa, que são esses modelos, ChatGPT, Gemini, Perplexity e outros, ela falha por alguns motivos estruturais. Tá aí para vocês na tela. Primeiro delas é o funcionamento probabilístico dessas IAs. A IA ela não sabe nada, ela vai prever a próxima palavra da sua resposta com base em padrões estatísticos. Isso produz a possibilidade de alucinação da IA. O sistema ele sempre busca padrões estatísticos de modo que, caso ele não encontre, ele pode inventar alguma coisa que encaixe ali naquela frase e que pareça correto aos olhos desse algoritmo. Então, a gente vai perguntar uma coisa e corre o risco da IA responder algo completamente diferente, ou errado, ou que não existe de fato. Esse é um grande problema. O segundo problema é que essas IAs são baseadas no sistema LLM, que seria uma sigla que, numa tradução livre para o português, vai significar um modelo de linguagem em grande escala. Portanto, as IAs processam linguagem escrita. Ao analisar o som, essas IAs convertem o áudio em texto, o sistema ASR, que é um processamento, obviamente, falho em ambientes ruidosos, como é o caso concreto no estádio de futebol. Então, o modelo vai tratar uma transcrição errada como se ela fosse verdadeira. Além disso, existem algumas barreiras técnicas, que é a necessidade desse reconhecimento de fala, o ASR, a chamada opacidade algorítmica, que é a caixa preta. Cada uma das IAs possui determinados aspectos comportamentais de processamento que não são revelados, são segredos industriais. Elas dão a resposta e aí o segredo por trás daquilo ali é o que faz com que o Gemini, o ChatGPT sejam produtos comercializáveis, não são programas de código aberto. Além disso, existe uma ausência de responsabilidade. Quem vai responder pelo erro da transcrição automática? Obviamente, ninguém, até porque todas as IAs trazem sempre a ressalva de que pode acontecer algum erro, obviamente, né? Bom, aqui entra o chamado viés de confirmação, tá? O que é um viés de confirmação? É um comportamento humano que tende a confirmar algo que você acredita. Então, quando a perícia oficial não entregou o resultado que a acusação pretendia, essa acusação acabou buscando uma ferramenta mágica para validar aquela hipótese inicial. Olhem o que diz aí o artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. O STJ decidiu que substituir uma perícia técnica por um relatório de IA seria violar o dever de motivação. Então, o juiz invocou o artigo 182 para rejeitar os dois laudos periciais que diziam que João não pronunciou a palavra macaco e acabou usando um que foi gerado pela IA
e que dizia que João usou a palavra Macau. Note aqui uma situação importante. Existe uma enorme diferença entre prova digital, que é aceitável, como, por exemplo, uma extração autorizada judicialmente de dados dentro de uma rede social ou uma rede de comunicação, como é o caso do WhatsApp, para a prova sintética, que é uma prova criada pela IA, utilizando uma interpretação através do seu algoritmo. O tribunal até fez uma analogia interessante aqui com as cartas psicografadas, dizendo que ambos são atos de fé e não ciência. Não se pode confrontar o raciocínio de A, que isso feriria a ampla defesa. Não é possível você confrontar um raciocínio criado por uma IA exatamente por conta dessa caixa preta. Então, chegamos à seguinte conclusão: IA generativa não é prova pericial. É um documento sem confiabilidade científica mínima para uma análise fonética. Portanto, essa prova ela é inadmissível e deve ser excluída, e aqui vem o pulo do gato para você colocar na sua prova. Qual é o fundamento para isso? É a inidoneidade epistêmica. Além disso, buscou-se ali, obviamente, um viés de confirmação, que foi a busca por resultados que acabassem confirmando a primeira tese. Tá aí para vocês o número do HC, tá bom? Ó, aqui a gente tem que fazer algumas analogias, né? O laudo do Instituto de Criminalística, o perito vai explicar a física acústica da onda sonora. Na IA, você aperta o botão e sai um resultado sem que ninguém saiba o porquê. Isso reforça o argumento do cerceamento de defesa. Vamos lembrar aqui para você botar a cereja do bolo na sua prova, que existe a súmula vinculante número 14 do STJ, dizendo que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados lá no inquérito policial digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, embora o relatório da IA tenha sido juntado no inquérito, a defesa não consegue ter acesso a todos os parâmetros usados pela IA para chegar naquele resultado. Isso acaba fazendo com que seja impossível o exercício do direito de defesa, gerando nulidade. Entenderam isso? Aí, prestem só atenção numa coisa: a IA não é proibida na polícia, ela pode ser e funciona como um excelente meio de auxílio para organizar os dados, traçar linhas de investigação. O que o STJ proibiu é o uso da IA com fundamento exclusivo na prova, de prova, para fundamentar uma denúncia. Então, futuro delegado, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo verticalizou o conhecimento de maneira suficiente para você enfrentar esses temas na sua prova, dá um like aqui no vídeo e compartilha com quem está fazendo prova também para a polícia, para entender que o inquérito policial não é um lugar para alucinação algorítmica. Acesse aqui o link abaixo para as nossas inscrições no nosso programa de mentoria e eu te aguardo na próxima quarta-feira, sempre às 19 horas, no Informativo Jurisprudencial On. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.